Gente, iniciando mais um episódio aqui no 15º Comar, tá? O podcast que está trazendo os nossos palestrantes para cá, para também você que não pôde participar, ter um gostinho aí do que foi a palestra, né? A gente está conversando sobre temáticas muito importantes nessa era do digital que a gente tem vivenciado. E hoje eu estou aqui com o Marco, tá? Vou passar a palavra para ele se apresentar. E basicamente o Marco já fez a palestra dele e ele falou RH regenerativo, design de RHs para um novo mundo. Não é isso, Marco? Isso Seja mesmo. bem-vindo, obrigado por estar conversando com a gente. Legal, obrigado, prazer. Prazer estar aqui em Maranhão, falando com essas pessoas, foi uma experiência muito legal. Eu sou o Marco Ornelas, sou consultor já há bastante tempo no mercado. Venho me especializando nos últimos tempos, principalmente sobre recursos humanos, sobre todas essas transformações que a gente está vivendo, esse mundo complexo, esse mundo caótico, e principalmente nos últimos tempos, como é que as organizações estão reagindo a esse momento, né? Eu tenho sentido muita dificuldade das organizações reagirem. E a velocidade das mudanças nas organizações, ela é muito mais lenta do que seria o necessário, né? Então, a gente tem visto muita doença no ambiente, né? Dentro das organizações e na sociedade, né? Não sei se você sabe, mas as doenças mentais passaram o câncer, Sim, né? sim. Então, nós estamos mesmo diante de um, né, assustador Cenário isso, assustador. um cenário assustador. E aí, essa é a ideia. O que o RH pode fazer para regenerar, para cuidar da vida, para curar, né? E não adoecer, né? Porque as organizações estão fazendo as pessoas adoecerem, né? Perfeito, Marco. E assim, eu quero até perguntar, porque tu já contextualizou, acabou de contextualizar para a gente, mas o que que também te motivou a trazer, né? Tu falou sobre as organizações, elas têm se movimentado mais, né, acordado para esses pontos, mas o que que te motivou realmente de trazer essa temática, que é uma temática muito importante para os dias atuais? Acho que as pessoas saíram também da palestra, né, ali com bastante conhecimento, né, e de entender que essa temática ela é necessária para ser debatida no ambiente. Mas o que é que te motivou a trazer esse tema aqui para a gente? Tá. Eu acho que desde a minha formação e quando eu entrei no mundo organizacional, né, porque eu fiz psicologia e quando eu estava na faculdade, na universidade, o meu objetivo era clínica, eu queria trabalhar com essa questão da clínica. Aí, por um desvio muito bom, né, eu acabei caindo dentro de uma organização, de uma grande organização, que foi, eu diria, a minha primeira grande escola, né? Eu comecei a perceber o poder da organização, né? Assim, eu acho que isso a gente muitas vezes não tem. Foi uma provocação que eu fiz lá, né? Então, por exemplo, eu trabalhava numa organização de mais ou menos 15, 20 mil colaboradores. Nossa, Então, você imagina 15, 20 mil colaboradores que depois de um dia de trabalho saem daquele lugar, né? Se eles saem doentes, doentes não doença física, mas doente mental, né? sim, Foram exauridos, estão cansados, sobrecarregados, tiveram uma liderança caótica, às vezes agressiva. O cara sai e vai para casa, né? Assim, sim. vai pegar um transporte público, vai se meter dentro de um metrô, enfim, vai chegar na sua casa. E aí ele começa a contaminar o quê? Os filhos que estão ali, a mulher, o marido, a mãe, o pai, o tio, enfim. Então, assim, imagina, se são 10 mil colaboradores, chuta pelo menos umas 4, 5 pessoas, eu estou falando de 50 mil. Nossa, imagina. Você pega uma liderança que tem que lideranças, né, para organizar esse time. E você imagina que essas lideranças também são liderados, Sem né? dúvida. Então, o que seria legal, né, para a gente imaginar um mundo melhor? Seria legal se essas 10 mil pessoas, ou esses 1.000 colaboradores da sua empresa, saíssem e contaminassem positivamente, né? Pô, eu Sim, saí realizado, foi um dia legal, eu me relacionei com pessoas positivas e não tóxicas, eu tive uma boa liderança, eu aprendi coisas hoje, eu tive um realizei coisas, momento tive legal. momentos legais, né? Porque a organização deveria ser o espaço para eu aprender, contribuir e viver, né? Assim, a gente Perfeito. não veio aqui ao mundo a passeio, né? Assim, eu vim aqui para contribuir.
E a organização é o espaço do trabalho, né? Perfeito. Porque seja você dentro de uma empresa ou no seu próprio negócio, eu tenho um negócio, Aham. mas é um trabalho, e esse trabalho me realiza. Então, eu muitas vezes cheguei em casa e as minhas filhas vinham até a mim e eu dizia, pô, eu tô cansado, mas eu tô feliz, porque Sim, eu contribuí, eu entreguei, eu mexi com a cabeça das pessoas, eu mexi com as pessoas. Então, essa mecânica que a gente precisa mudar. Se eu quero uma sociedade mais saudável, para mim, objetivamente, o caminho é a gente mexer dentro das organizações. É isso perfeito. que me motiva, né? Eu tenho Perfeito. 4 netos, né? Eu fico também me perguntando que organizações eu estou ajudando a construir para que eles, quando lá na frente forem buscar uma organização, encontrem organizações melhores. Exatamente. E Marco, assim, sobre esses pontos que você falou, até me recordei há pouco tempo, acho que vai fazer um mês agora, o grupo JP Morgan Free, eles fizeram uma fusão também, né? São detentoras do C6 Bank, então é o maior grupo de banco do mundo, né? Salvo engano, é o maior. Eles acabaram de abrir o maior arranha-céu de Nova York, inaugurar. E aí, na inauguração, perguntaram por que fazer um prédio tão grande, com academia, com espaço para lazer, com muitas coisas lá. E ele falou: olha, o principal motivo da gente ter esse empreendimento é para receber, claro, clientes, investidores, mas 90% esse prédio foi construído, pensado Para as nos pessoas. nossos funcionários e colaboradores, para eles se sentirem bem aqui dentro, né? Então é um ambiente assim, você falando, e eu imaginei essa fala, eu puxei essa fala. E aí até um ponto que eu trago de pergunta também para ti, Marco, qual que é o papel das lideranças, né, dos liderados também, principalmente das pessoas que estão ali em cargos maiores, cargos superiores, que são líderes, né, para executar esse RH regenerativo, né, trabalhar uma empresa onde as pessoas queiram estar ali, né, Sim. saiam realizadas. As organizações precisam ser lugares em que gera atração, né? Eu quero trabalhar naquela empresa. Porque hoje as pessoas estão escolhendo, né? Já foi o tempo em que Sim, eu pegava a primeira vaga. Agora não. Agora o que é muito comum você ver, o cara passa por uma entrevista e depois ele te pergunta lá no final, sim. deixa eu ver, qual é a sua empresa? Me fala o que que você vai oferecer. E aí eu acho que oferecer um ambiente desse tipo favorece. Aqui eu acho que também tem uma outra questão muito importante, porque eu sou de uma geração em que a gente aprendia, né? Então tinha um espaço da aprendizagem, a gente tinha espaço do trabalho e espaço da vida. Essas 3 coisas, elas eram separadas. A gente usava, inclusive, roupas diferentes em Sim. cada um desses espaços. Agora essas coisas estão tudo misturado. Então, Aham. é natural que eu encontre a organização que tenha o espaço de viver, né, que são esses lugares mais confortáveis, cafeterias, Sim, eu poder levar meu filho, né, que você vai encontrar exato. organizações em que o filho está lá dentro da organização e é um espaço de aprendizagem. Então lembra disso, aprender, trabalhar e viver. Agora está tudo junto e misturado, né? Assim, Perfeito. até a roupa que as pessoas vestem, os dias que eu vou para o trabalho, enfim, tudo isso está muito misturado. E Então não é aí, à toa que uma organização precisa cuidar disso. perfeito, perfeito, Marco. E aí, só a última pergunta, né? Eu acho que a gente até abrangeu um pouco, mas para a gente aprofundar um pouco mais, como é que esse RH regenerativo ele se conecta com as tendências como trabalho híbrido, diversidade, bem-estar? Como é que ele contribui também para isso, né? Assim, essas questões, elas são questões que aparecem por conta de uma evolução da sociedade. Sim, Então, o trabalho híbrido surgiu por conta da pandemia. sim, A pandemia nos forçou a ir para fora ou ficar em casa. A gente aprendeu, enquanto sociedade, a funcionar de uma outra maneira. Então, eu sou muito crítico em observar organizações que estão querendo fazer um movimento ao contrário. Tudo bem, dá para trazer as pessoas para dentro da organização, perfeito. mas tem que tomar um cuidado. Não dá para trazer 5 dias por semana, porque a gente Aham, aprendeu a funcionar de um outro jeito e sim, deu certo. sim, Porque se a gente não tivesse dado certo, tudo bem, mas a gente deu certo.
Então, eu acho que assim, o que avançou na sociedade? Avançou isso, trabalho híbrido, avançou espaços mais confortáveis, avançou aprendizado, né? Eu quero aprender, eu quero me realizar. Avançou da gente poder dar mais opinião e participar mais, né? Essa coisa de comando e controle já não faz mais sentido na sociedade que a gente Sim. está vivendo, né? Enfim. Então, esses movimentos todos de inclusão, de bem-estar, de qualidade de vida, isso é uma resposta, para mim, ao movimento que aconteceu na sociedade. Quando eu não levo isso em consideração, eu estou negando o que está Uhum. acontecendo na sociedade. Sim. Então é importante lembrar, fazer um projeto de inclusão e de diversidade dentro de uma empresa não é um benemérito e nenhum, não, nossa, essa empresa cuida disso. Ela só está respondendo ao que a sociedade está colocando, né? A gente viu agora na COP, tem lá indígenas, tem lá os negros, tem Sim. lá toda a comunidade, está lá todo mundo, né? Perfeito. Estão lá discutindo. Isso é o movimento da sociedade. E as organizações precisam responder. Precisam ter esse ambiente também para, Claro, né? porque senão fica para trás, Um né? ambiente diverso, que compreenda toda essa diversidade, né? Todas essas línguas, todas essas representações. Perfeito, perfeito. Marco, aproveite e deixe seu recado final aí para as pessoas, né? Pode ser em cima do tema, enfim, mas deixe seu recado final que você acha pertinente aí para as pessoas que não acompanham. Eu acho que assim, para você, RH ou um profissional dentro de uma empresa, eu acho que a grande pergunta que você tem que fazer para você é se esse lugar é um lugar que eu estou feliz, que esse é um lugar que dá vida, ou esse é um lugar que exaure as pessoas, né? E leva à exaustão. E a gente tem que começar a transformar a organização numa velocidade um pouco maior. A gente está caminhando muito devagar, né? Como diz o poeta, com passos de formiga e sem vontade, né? Assim que caminha a humanidade. Então a gente precisa ser mais rápido, porque é urgente. Não é só urgente as questões planetárias, né? De ambiente. É urgente também a questão da saúde mental e da felicidade dentro do trabalho. Perfeito, gente. Esse foi o Marcos, tá? Marco, rede social para alguém lhe achar? Marco Ornelas no LinkedIn, no Instagram, site, enfim, é facinho de achar. Perfeito, pessoal. Então coloca lá, Marco Ornelas, que vocês vão achar, tá? Sigam também a gente na rede social e aguardo você no próximo episódio. 1